Oi gente, a paz do Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem de hoje, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude o Senhor venha te recompensar tremendamente em nome de Jesus. E se esse vídeo falar com você, e se assim você desejar e quiser ajudar o nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Semeie na obra do Senhor e eu tenho certeza que Deus te recompensará tremendamente em nome de Jesus. Bom, amados e queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje é o Evangelho sem cruz e eu gostaria de falar com vocês sobre este assunto porque já faz um tempo que isso tem me incomodado. Ainda que em alguns vídeos eu tenha discutido sobre pontos que eu vou relatar nesse vídeo, mas eu gostaria de ser mais específico, falar de uma forma mais específica sobre este assunto, porque eu creio que através desse vídeo Deus irá abrir os olhos do entendimento de muitos de vocês que vão assistir esse vídeo para a glória do Senhor. E antes de começar a mensagem, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, e diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa palavra é muito forte. Eu gostaria de ler só o finalzinho desse versículo, onde diz: negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Bom, amados, eu gostaria de discutir com vocês aqui sobre o tema desse vídeo, porque eu tenho visto que isso tem sido uma das maiores armas e armadilhas que o inimigo Satanás está introduzindo dentro do corpo de Cristo. Para mim, é um dos maiores enganos que até hoje eu tenho observado dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Como muitos aí estão vivendo um evangelho onde não há mais a necessidade de carregar a sua cruz. Um evangelho que vai contramão ao que o próprio Senhor Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome diariamente. Essa palavra diariamente tem que ser levada em conta, porque todos os dias há uma necessidade de nós reconhecermos o quão pecadores, o quão falho nós somos e o quão dependente do Senhor Jesus nós somos, a ponto de negar as nossas vontades, os nossos prazeres, de negar a carne que todos os dias grita dentro de nós para fazer a sua vontade e escolher satisfazer a vontade do Espírito, satisfazer a vontade do Senhor Jesus. Só que o que eu tenho acompanhado, e para mim é alarmante, é ver cristãos que têm levado um evangelho sem a necessidade de negar-se a si mesmo. Um evangelho onde a cruz já não há mais importância e necessidade, aonde buscar em primeiro lugar as coisas da terra se tornou mais importante do que buscar as coisas do reino. As suas verdades se tornaram maiores do que a verdade da palavra de Deus, aonde cuidar de si próprio se tornou o maior mandamento do que cuidar do próximo, do que cuidar daqueles que estão à sua volta, daqueles que estão passando por necessidades e precisam de atenção e cuidado. Então há uma gama da sociedade, e eu digo uma grande parte do corpo de Cristo, o que é alarmante, tem vivido uma vida por conveniência, levado o evangelho por conveniência. Como eu disse aqui já algumas vezes, volto a dizer, se tornou moda hoje, dentro do grupo, do meio social, dizer que você é cristão, para que isso atraia mais valor a si, valor ao seu trabalho, ou de alguma maneira o destaque dentre todos os demais. E aí você vê dentro do corpo de Cristo ideologias satânicas sendo pregadas, caminhos sendo criados, o que vai contramão à palavra, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Então você vê pessoas, líderes que se dizem pastores, líderes religiosos, criando uma teoria, uma ideologia, um caminho, uma palavra contrária à palavra de Deus. E o que me assusta é ver multidões seguindo essa palavra. Multidões hoje vivendo uma hipergraça, aonde tudo me é lícito e tudo me convém. A palavra diz que tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Mas não, hoje preferem dizer que tudo me é lícito e eu posso todas as coisas.
Que Jesus me aceita da maneira que eu sou, da maneira que eu vivo. Que não é preciso eu negar as minhas vontades porque Jesus me entende. Não é preciso eu negar o meu eu para que eu seja aceito no corpo de Cristo. Não é preciso eu negar minha vida de pecado para ser aceito, para ser salvo. E existem pessoas que estão em alta convicção, a ponto de você ver aí ministérios inclusivos. Olha que absurdo. Onde o evangelho da graça, o evangelho de Jesus não entra. Tudo entra. Entra o pecado, entra as imoralidades, entra as ideologias pecaminosas, entra a hipergraça. Só que não entra Jesus. Nessa igreja, todos são bem-vindos. Mas Jesus não é bem-vindo. Porque se Jesus de fato fosse bem-vindo e fosse o centro daquele ministério, o que estava sendo pregado, ministrado e as pessoas que estavam ali converteriam completamente as suas vidas. Porque é impossível andar com Jesus e continuar da mesma maneira. Se você se diz cristão, se você se diz discípulo de Jesus e você está praticando as mesmas coisas, sinto te informar, não é com Jesus que você está andando. Porque muitos diziam que Jesus andava com as prostitutas, que Jesus andava com os pecadores. E a palavra de Deus nos mostra com quem Jesus andava. Quem de fato era amigo de Jesus. Quem de fato era discípulo de Jesus. Com quem Jesus estava de fato andando. E nós sabemos que era com seus discípulos, os 12. Jesus sim, ele entrava na casa dos pecadores. Jesus sim, sentava à mesa de pecadores. Mas todos se levantavam após a presença de Jesus naquela mesa, transformados. Você não vai ver pessoas tendo um encontro com Jesus e saindo da mesma maneira. Então, se pessoas estão indo para o corpo de Cristo, estão vivendo da mesma maneira, da forma que entraram, de fato, não negaram a si mesmo. Então hoje se vê um novo evangelho sendo pregado, se vê uma nova palavra sendo ministrada nos altares. O que me assusta é ver pessoas que têm um alto poder de fala, dizendo que Jesus, ele nos aceita da maneira que nós somos. Mentira. Porque se Jesus aceitasse a mim, eu me coloco em primeiro lugar, da forma que eu sou, não teria sido necessário, há 2000 anos atrás, ele morrer por mim naquela cruz. Se Jesus te aceitasse da maneira que você está vivendo, desse modo tortuoso, pecaminoso, hipócrita, falho, não teria sido necessário ele ter padecido naquela cruz, derramado seu sangue completamente por amor a nós. Então, se um evangelho é pregado onde não há a necessidade de renúncia, de conversão, de arrependimento, de mudança de rota, de atitude, de uma mudança de mente, é um evangelho hipócrita. Da mesma maneira que viviam os fariseus. Pregavam nas sinagogas uma palavra linda, bonita, mas não viviam aquilo. Pregavam um evangelho de salvação, mas que não salvavam a si mesmos. E aí hoje, aquilo que é verdade, que nós conhecemos, que é a palavra de Deus, que é a verdade, é a palavra de Deus, se tornou mentira hoje. Ministérios que antes tinham a presença, o poder de Deus se manifestava, a glória de Deus descia, mas hoje não se vê mais a presença de Deus se manifestando. Por quê? Deixou entrar em verdades, permitiu que em altares fosse pregado o evangelho diferente do que a palavra ensina, permitiu que falsos profetas usassem do altar do Senhor para pregar suas mentiras. Isso foi contaminando o altar e, consequentemente, a igreja e todos aqueles que ocupam esse espaço. E aí você vê um corpo que está morrendo, como a palavra diz, podres por dentro, ainda que vivos, mas já estão mortos, porque estão em uma morte espiritual. Essas pessoas, portanto, viverem as suas vidas a seu modo, quererem fazer um evangelho próprio para si, viverem os seus prazeres e as suas vontades, não tomando a cruz de Cristo, não tomando posse da palavra em que diz que é preciso renunciarmos às nossas vontades, os nossos desejos e viver a palavra de Cristo, seguir o caminho da verdade que é o Senhor Jesus, negando-se a si mesmo, são entregues aos seus prazeres. Paulo, quando escreve o livro de Romanos, no capítulo 1, ele deixa claramente o aviso de que para aqueles que desejam viver continuamente as suas vontades, o próprio Deus os entregariam aos seus desejos. Viveriam uma vida cada vez mais podre, se tornariam cada dia mais distante do Senhor,
mais vazios, aonde o Espírito já não habitava mais, não iria mais habitar, onde a manifestação do Senhor já não seria mais vista, nem sentida. E é isso que acontece hoje com muitos ministérios. Através do discernimento espiritual, o Senhor nos mostra ministérios que são grandiosos. Quantos hoje mesmo no nosso país você vê grandes ministérios ricos, como lá a igreja de Laodiceia, que se acham os poderosos, cheios do ouro, da prata, de riquezas, com suas belas vestes, com o pensamento como Laodiceia pensava: já estou rica, não preciso de mais nada. E aí o próprio Deus vem e avisa: pobre, nu, miserável. E é assim que se encontram muitos ministérios que deixaram o falso evangelho, que deixaram o falso profeta, que deixaram o falso pregador entrarem dentro delas e ministrarem as suas mentiras, ministrarem o falso evangelho, o evangelho aonde não há mais a necessidade da cruz, um evangelho que é inclusivo, onde tudo é possível e onde todos são aceitos. E por conta disso, estão se afastando cada vez mais do Senhor. E eu gostaria de ler esse texto, Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25. E olha o que Paulo escreve: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Deus deixa claro que para aqueles que querem viver uma vida de santidade, mais próximos dele vão se encontrar. Porque o Senhor disse em sua palavra que aqueles que o buscarem, o acharão. Se acheguem a Deus e ele se achegará a vós. Então, o nosso Deus é um Deus que quanto mais nós buscamos proximidade dele, mais próximo ele será de nós e estará de nós. Porém, para aqueles que desejam uma vida distante, diferente da palavra dele, vivendo as suas vontades e seus desejos, o próprio Deus diz que ele os entrega aos seus desejos, porque Deus conhece a intenção do coração. Não adianta ficar por fora mostrando que você está vivendo uma vida de santidade, uma vida segundo a palavra de Deus, se por dentro ou no íntimo não é isso que você vive, porque vai chegar um ponto aonde Deus vai colocar para fora tudo aquilo que você esconde aí dentro. Então não adianta viver o evangelho ao teu modo, da tua maneira, da tua forma. Hoje Deus está falando aqui para você. Se você está vivendo hoje o evangelho sem a cruz, sem a renúncia, sem a necessidade de arrependimento, sem a necessidade de se entregar verdadeiramente ao evangelho de Cristo, Deus está te falando: volte-se para ele antes que ele te entregue aos seus prazeres carnais, aonde você se encontra em uma total degradação espiritual, em morte espiritual. Porque é isso que Paulo diz: segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo. Então Deus os entregou à impureza sexual. Porque não adianta, Deus conhece o coração de cada um. Então, se no teu coração não há verdadeiramente o desejo de viver uma vida de santidade, de seguir e viver o evangelho de Cristo, uma hora a casa vai cair para você. Então hoje é dia de você se arrepender, se limpar do teu pecado, renunciar às suas vontades e viver o evangelho de Cristo. Tomar a tua cruz e seguir a Jesus. E Paulo continua dizendo: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. E é isso que acontece. Hoje você vê dentro do corpo de Cristo pessoas venerando outras pessoas, dando adoração a outros em vez do Senhor. Pessoas buscando em primeiro lugar satisfazer as suas vontades, buscando as coisas dessa terra em vez das coisas do reino. E ainda querem viver o extraordinário, a manifestação espiritual. Dão o mínimo para Deus. Vive uma vida segundo os seus prazeres, as suas vontades e acha que Deus vai se manifestar? Não adianta, querido. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, certamente ele vai colher. Se você tem semeado uma vida de pecado, de imoralidades, uma vida de satisfação pessoal, o que você vai colher no final de tudo isso é a morte, é a condenação eterna. Por isso, Deus está falando aqui: arrependa-se e crede no Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que é cruz, que é renúncia, o Evangelho que é preciso sacrifícios, aonde a porta é estreita, o caminho é estreito e não largo como muitos vivem, da porta larga. E aí sabe o que se nota como fruto dessa vida pecaminosa, do evangelho que não há necessidade de renúncia, do evangelho diferente do evangelho de Cristo, vivendo a vida
distante do Senhor, você começa a observar cada vez mais apostasias da fé. Pessoas que antes viviam uma vida espiritual linda, estão hoje distantes do Senhor. E hoje estamos num tempo como nunca antes. Eu nunca observei tantas apostasias dentro do corpo de Cristo como estou observando agora. Tudo isso porque deixaram o pecado entrar, deixaram as inverdades, a mentira de Satanás entrarem no seu coração, como Paulo diz, se entregando aos desejos pecaminosos do seu coração. Aí passam a ser egoístas, amantes de si mesmo, se distanciando da verdade da palavra de Deus. Olha o que Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 1 e 2. O Espírito claramente diz que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E eu gostaria de frisar aqui esse finalzinho, a consciência cauterizada. Porque são pessoas que vivem tanto a mentira, já se renderam tanto aos prazeres da carne, já estão tão cheios de pecado, que a sua mente se cauterizou. Já não sentem mais a presença, já não sentem mais remorso, já não sentem mais temor ao Senhor. E aí o que acontece? Se distanciam cada vez mais da verdade, cada vez mais da pessoa de Deus, cada vez mais da santidade. E aí vão caindo em uma decadência cada vez maior. E aí passam, como eu disse, a serem egoístas, egocêntricos, amantes de si mesmos, apóstatas. E não para por aí. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 e 5, Paulo diz novamente sobre como essas pessoas estariam. Ele fala exatamente do tempo em que nós estamos vivendo agora, do quão caótico estaria e de como as pessoas se encontrariam. Porque, como ele disse, vivendo e seguindo enganos, se entregando aos seus prazeres, vivendo as suas vontades. E por conta de viverem as suas vontades, os seus prazeres, de terem tomado para si o caminho largo, a porta larga, se encontrariam cada vez mais decadentes. E aí Paulo revela para nós como estariam essas pessoas que vivem o evangelho inclusivo, um evangelho sem cruz, um evangelho onde tudo é permitido, onde tudo é lícito. Presta atenção. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí ele finaliza: afaste-se desses também. Então são pessoas que se entregaram completamente às suas vontades, que não renunciaram ao pecado, que não tomaram o evangelho de Cristo como fundamento e alimento para suas vidas, se tornaram amantes dos seus prazeres, como muitos aí que estão dentro do corpo de Cristo continuam vivendo as suas vidas pecaminosas, se dizendo amigos de Deus, mas praticando o mal, não tem como, e ainda demonstram ser piedosos, amorosos, altruístas. A aparência é linda, como diz aí o ditado popular. Por fora, bela fiora, mas por dentro, podres, imundos. E eu também digo, afaste-se desse evangelho. Afaste-se do evangelho que não precisa tomar a cruz. Afaste do evangelho que não precisa de renúncia. E tome o evangelho de Cristo, para que você não se encontre em um estado como este aqui, apóstata, desviado completamente da verdade, aonde se perde completamente o discernimento espiritual, aonde o Espírito está dizendo, mas a igreja não dá mais ouvidos ao Espírito, porque seguem as suas vozes. Preferem ouvir aquilo que massageia o seu ego, do que aquilo que corrige, mas também que salva. Porque a palavra diz, aquele que fere, também cura. O evangelho de Jesus muitas vezes vai nos ferir, vai nos machucar, vai trazer perseguição, vai nos fazer chorar. Mas no final, o que tem para nós é salvação. O que tem para nós é uma vida com Cristo. É melhor escolher esse caminho apertado, essa porta apertada, do que viver uma vida no caminho largo. E no final dele ter uma vida de morte eterna, a condenação eterna. É melhor tomar o evangelho da cruz, da renúncia, do que o evangelho onde a cruz não tem valor algum, aonde a renúncia não faz mais sentido. Tudo me é permitido.
e tudo me convém. Amém? Então, em nome de Jesus, que através desse vídeo, o Espírito Santo ministre ao teu coração. É tempo de nos apegarmos ainda mais à palavra de Deus. É tempo de nos apegarmos ao Senhor Jesus e à sua verdade. É tempo de andarmos nele, que é o caminho verdadeiro. De aceitarmos a sua verdade. E não aquilo que massageia o nosso ego. Não aquela palavra que nos conforta. É melhor que ele nos fira hoje, mas nos salve amanhã, do que a gente escolher hoje aquilo que nos massageie, que nos traga prazer e alegria, mas que no final é morte, é dor eterna. Então, em nome de Jesus, que através desse vídeo o Espírito Santo ministre sobre o teu coração. É tempo de você pegar a tua cruz, deixar para trás essas vestes de pecado e vestir as vestes do Senhor, as vestes novas que Ele te entrega hoje, como Ele fez com o filho pródigo. Não importa o tempo que você andou fora da casa, hoje Deus te aceita novamente se você desejar isso. Ele te lava, te purifica, te coloca sandálias novas, vestes novas e te propõe viver o evangelho com Ele. Uma vida esplendorosa com o Senhor Jesus, onde a graça vai te bastar. Como muitas vezes você vê na palavra de Deus, até mesmo com Paulo. Onde diz, Paulo, a minha graça te basta. Somente isso é necessário. Busca em primeiro lugar as coisas do reino. E as demais vão sendo acrescentadas. Então, é o Senhor Jesus que tem que ser o centro da minha e da tua vida. É a vontade dele que tem que prevalecer. A cruz dele tem que ser exemplo para nós. E assim, possamos viver uma vida reta, justa, santa com o Senhor. Distantes do pecado, mais próximos do Senhor Jesus. Amém? E é isso. Que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.